Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre os distúrbios hemodinâmicos. Então, vamos falar sobre a embolia. A embolia é denominada embolia ou embolismo e ela é a obstrução de um vaso pelo deslocamento de um êmbolo até o local da obstrução. A embolia ela pode ser uma tromboembolia, uma embolia de tecido adiposo, que também é chamada de embolia gordurosa, e ela também pode ser uma embolia gasosa, onde a gente vai ter ar sendo o êmbolo, tá? Tendo isso em mente, o que é um êmbolo? O êmbolo é uma massa intravascular que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que se desloca através do sangue e chega a uma região distante, onde ele vai obstruir o vaso. E uma vez que ele obstrui o vaso, a gente não vai ter a circulação sanguínea para aquela região e aí a gente pode ter uma área de infarto. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem a gente vê uma trombose venosa profunda, ou seja, um trombo nos vasos profundos das pernas. A gente pode ter o deslocamento de um pedaço desse trombo e esse pedaço vai virar um êmbolo. E quando ele parar, a gente vai ter uma embolia, né? Quando ele parar em um vaso e ele obstruir esse vaso. Os êmbolos, as embolias, elas podem ser uma embolia direta, embolia cruzada ou paradoxal e embolia retrógrada. A embolia direta é quando o trombo se desloca o êmbolo, perdão, se desloca e ele vai na direção do fluxo sanguíneo. Ou seja, ele se desprendeu, por exemplo, de um trombo e ele segue o fluxo sanguíneo. A embolia ela é cruzada ou paradoxal quando você tem um êmbolo que se originou na circulação arterial e passa para a venosa, ou o contrário, um êmbolo venoso que passou para a circulação arterial, tá? E a embolia retrógrada é uma embolia quando você tem um êmbolo que vai contra o fluxo sanguíneo. Para que isso aconteça, esse êmbolo ele tem que ter vontade própria. Isso só acontece com os parasitas. Então, uma embolia retrógrada vai acontecer quando você tiver um parasita nadando contra a correnteza. Isso pode acontecer, por exemplo, com a filariose, no caso da filariose, onde a gente tem o Buchereria bancroft, e aí tanto o adulto quanto as microfilárias, de repente, em alguma ocasião, elas podem nadar contra o fluxo sanguíneo, tá? A embolia, ela também pode ser dividida em embolia pulmonar, sistêmica, embolia gordurosa e a gente também tem embolia por líquido amniótico. A embolia pulmonar, ela ocorre quando a gente tem obstrução da artéria pulmonar ou de alguns dos seus ramos e geralmente, nesse caso, vai ser uma tromboembolia, porque esse êmbolo vai ser originado dos trombos dos vasos profundos das pernas, que é aquilo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que é a tromboembolia venosa profunda, certo? Então, a gente tem um trombo que desloca e ele vai viajar na corrente circulatória até chegar ao pulmão, e aí lá no pulmão ele vai obstruir, e aí a gente vai ter a embolia. A gente tem a embolia sistêmica, que é quando você tem um êmbolo da circulação arterial entrando na circulação sistêmica. Isso é mais comum quando você tem um trombo no coração, e daquele trombo do coração, um trombo mural, por exemplo, aí você pega e tira um embolozinho que vai nadar pela circulação sistêmica. Isso, geralmente, esses êmbolos podem ir ou para a circulação sistêmica mesmo, ou para o cérebro, né, onde eles vão obstruir, causar infarto e tudo mais. E no caso da embolia gordurosa, ou embolia de medula, você vai ter uma lesão de ossos que contém medula. Essa lesão vai liberar ali a medula com gordura para dentro da corrente sanguínea, e aí essa gordura vai se deslocar como um êmbolo e vai embolizar, vai parar em algum lugar e também vai causar uma obstrução do fluxo ali naquela região. Os ossos mais envolvidos com isso são os ossos grandes, como o fêmur e os ossos da pelve, tá? Também pode acontecer esse tipo de embolia quando você tem traumas de tecido mole, rico em tecido adiposo e também em queimaduras, mas aí nesse caso ocorre de maneira mais rara. Aqui está mostrando a embolia venosa profunda que eu falei para vocês. Então eu tenho aqui
os vasos profundos das pernas, né? E aí a gente teve a formação de um trombo, para entender como o trombo é formado, ver a aula de trombose. Desse trombo vai deslocar um êmbolo e ele vai geralmente até o pulmão, e lá no pulmão ele vai obstruir o vaso. Aí vai causar embolia pulmonar, onde a gente tem a artéria pulmonar ou um de seus ramos obstruídos. O que vai determinar o prognóstico desse indivíduo vai ser quão extensa vai ser a área que vai ser acometida pela interrupção do fluxo sanguíneo. Se um vaso de grande calibre ele é obstruído, então vai ter uma área grande de infarto. Se é um vaso de pequeno calibre, a área vai ser pequena, talvez esse indivíduo sobreviva. Então, aqui a gente está mostrando o pulmão, né, como uma área que vai morrer por infarto devido à obstrução. E aqui a gente está mostrando uma obstrução. Então, aqui a gente tem um êmbolo proveniente de uma trombose venosa profunda da extremidade inferior, que se alojou numa bifurcação da artéria pulmonar. Então, observem aqui, ó, na bifurcação da artéria pulmonar, fechou, aqui não vai passar sangue. Toda a área que era irrigada por isso aqui vai morrer, tá? Por infarto. E aí depois a gente vai ver a aula de infarto também. Na embolia gordurosa de medula, como eu falei para vocês, a gente vai ter um êmbolo originário da medula óssea, que vai entrar na circulação sanguínea. Você vai ter, então, a lesão do osso. Com a lesão do osso, você vai ter a ruptura ali dos espaços da medula óssea. E tanto gordura como elementos celulares da medula óssea podem migrar ali para dentro da circulação. E lá dentro da circulação, aí eles vão obstruir, como a gente vê, por exemplo, nessa imagem. Essa imagem é um êmbolo de medula óssea que obstruiu a artéria pulmonar, tá? Então, é embolismo pulmonar. E aqui a gente observa que a gente tanto tem elementos celulares, como a gente tem gordura também. Então, nesse caso, a gente tem tanto gordura quanto elementos celulares, como hemácias, né, e tudo mais. E a gente tem também a embolia por líquido amniótico. Ela vai acometer as mulheres grávidas e ela é muito importante, porque quando ela acontece, 85% das pacientes vão a óbito. Então, a taxa de mortalidade é muito alta. É uma embolia onde você vai ter a ruptura dos vasos da placenta. E aí, quando você tem essa ruptura dos vasos da placenta, você tem a liberação do conteúdo para dentro da corrente sanguínea materna. E nesse caso, a gente não tem um problema só por causa da obstrução. A gente tem um problema também porque uma vez que o conteúdo fetal entra em contato com o conteúdo materno, a gente tem ativação do sistema imunológico. E a ativação do sistema imunológico vai causar o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Essa coagulação intravascular disseminada é o que vai levar à morte da mãe. Então, no início, esse indivíduo ele vai apresentar dispneia súbita e intensa, cianose, choque. Depois vai começar a ter manifestação neurológica e convulsão e tudo mais. Com o passar do tempo, se ele sobrevive a essa crise inicial, aí ele vai ter edema pulmonar e vai ter a coagulação intravascular disseminada. E é aí que provavelmente a pessoa não vai sobreviver e vai vir a óbito, tá? Então, a infusão do líquido amniótico nos vasos sanguíneos, em decorrência da lesão, da laceração da membrana placentária ou da ruptura das veias uterinas, é o que vai levar a essa embolia. E aqui a gente pode ver, como no líquido amniótico a gente tem restos do feto, como células descamadas, pelo e tudo mais, quando a gente vê a embolização, a gente vê um vaso, como nesse caso, e ele está cheio de células escamosas. Essas células escamosas são originárias do bebê. Observem que em volta a gente tem bastante hemorragia, né? Por causa da obstrução, pode levar a ruptura e tudo mais. E os tipos de êmbolo, então? Então, como a gente já viu, eles podem ser sólidos, nos casos dos trombos. Eles podem ser líquidos, no caso, por exemplo,
embolia por líquido amniótico, a embolia gordurosa também é um exemplo de líquido. E eles podem ser gasosos, a gente nem falou da embolia gasosa, né? A embolia gasosa é aquela onde eu tenho formação de bolhas dentro da corrente sanguínea. O caso mais comum é o caso da falta de descompressão. E a gente já falou isso, né? Quando a gente fala sobre síndrome do mergulhador ou mal da descompressão. O que acontece? As pessoas vão para grandes profundidades e nessas grandes profundidades a pressão altera o estado das moléculas e altera o estado dos componentes de nitrogênio do sangue, fazendo com que eles fiquem gasosos. Se a pessoa retorna lentamente, dá tempo do gás voltar a ser líquido. Mas se ela não volta lentamente, todos esses gases que estavam disseminados como microbolhas se unem, formam grandes bolhas e essas bolhas obstruem a passagem do ar. E aí, com isso, a gente também vai ter toda a consequência de embolia, infarto e tudo mais. Outra situação mais rara é em cirurgias, onde por algum procedimento acaba entrando bolha de gás na corrente sanguínea, tá? É mais raro isso acontecer no caso da administração de algo endovenoso, porque a quantidade de gás que precisa entrar precisa ser significativa, né? E geralmente não entra uma quantidade significativa de gás dessa maneira. Quais são as consequências? Vai depender da natureza do êmbolo e do local atingido. Vai depender também da extensão da área atingida, né? Então, beleza, eu tenho lá um êmbolo, ele fechou um vaso. Se ele fechou completamente o vaso, já tem uma consequência, né? Se ele fechou parcialmente do vaso, eu tenho a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, aí já é um fator que vai influenciar na consequência. Se obstruir, óbvio, se obstruir totalmente é pior do que se obstruir parcialmente. Também tem a ver com o local atingido com relação a quanto esse local resiste à interrupção do fluxo sanguíneo. Cérebro não resiste, as células do cérebro, 3 a 4 minutos, os neurônios já começam a morrer. Já músculo esquelético resiste melhor. Músculo cardíaco, de 20 a 30 minutos para começar a ter morte. Então, o tecido que vai ser acometido também vai influenciar na repercussão, né? No quão grave vai ser o dano. E também vai depender da área, né? Como eu falei, por exemplo, no pulmão. Se uma grande parte do pulmão é obstruída, ele vai afetar o funcionamento do órgão e o indivíduo vai vir ao óbito. Mas se uma pequena parte é acometida, então, de repente, é o suficiente para o indivíduo conseguir se recuperar. Aí aqui está mostrando, por exemplo, que os trombos originários, como eu falei para vocês, do coração e tudo mais, eles podem vir e obstruir alguma artéria lá no cérebro. E quando isso acontece, aí a gente vai ter um acidente vascular cerebral. É uma das consequências. Outra consequência pode ser um infarto, né? Nesse caso, se a gente tiver obstrução das coronárias, aí a gente vai ter uma área de infarto. Como eu falei para vocês, um trombo cardíaco pode acender e causar um infarto cerebral. E essa é a bibliografia. Qualquer dúvida, pergunta aí no Classroom. Beijos, tchau!